Saúdo a todos os nossos amigos, telespectadores, todos aqueles que acompanham os nossos programas nas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é Cristianismo e Evangelho. E nós estamos aqui com os pastores Mauro Dias. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Lauro. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Mauro, a você que nos assiste, a paz do Senhor Jesus. E o assunto que nós vamos tratar nesse episódio é a verdadeira adoração. O que é adoração? E o ensino acerca de adoração que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Nós vamos ler agora o texto que está em João, capítulo 4, verso 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós vamos tratar nesse episódio sobre adoração. A adoração sempre foi uma prática, né, comum a muitos povos desde a antiguidade, né? Então eram rituais que expressavam a reverência e homenagem a diversas divindades, né? Eram ligadas muitas vezes a manifestações até culturais, né, que eram transmitidas por tradição oral, ou seja, não se tinha nada escrito, era pai falando para filho e geração em geração. A maioria dos povos tinha uma cultura politeísta, né, adoração a muitos deuses, e também panteísta, né? Panteísmo significa dizer que tudo era Deus. A água é Deus, o mar é Deus, e tudo isso, na verdade, sempre foi fruto da imaginação do homem. Para criar, ou seja, para tentar dar à alma do homem a sensação de uma segurança para uma vida que o homem havia perdido lá desde o Éden. Então, essa origem e a criação dos deuses estão ligadas a um ponto apenas, que é a perda da comunhão do homem com Deus, lá no Éden. E por isso, a palavra vai nos mostrar a trajetória do homem desde o Éden, e especialmente na descendência de Caim, a insegurança, a insatisfação, os temores, os medos e a própria imaginação. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui, o que é adoração, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem pode começar aqui a tratar do assunto? Qual foi o ensino de Jesus sobre adoração? Pastor Fábio, nós vemos que a palavra do Senhor nos mostra um momento em que Jesus, no Evangelho de João, ele tem um encontro com uma mulher. E aquela mulher, ela pensava que sabia adorar a Deus. E é interessante nós observarmos que Jesus começa um diálogo com ela, que não era comum. Nós vamos ver aqui aspectos interessantes deste diálogo. Mas não era comum um judeu se dirigir a um samaritano. A mulher era de Samaria, a região central de Israel. As regiões ao norte, que era a Galileia, e ao sul, a Judéia, elas tinham a descendência ou ascendência comprovada. Eram judeus, já ali viviam naquele tempo há muito tempo, mas Samaria era um povo que havia sido misturado devido às invasões que haviam acontecido naquela região. Então, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus precisava, saindo da Judéia, ir para a Galileia. A palavra de Deus registra que ele dizia assim, a palavra registra, era necessário passar por Samaria. E aí é um ponto interessante, porque o Senhor tinha um propósito na sua passagem ali, um projeto na vida daquela mulher. Ela não sabia, mas o Senhor queria operar na sua vida. Por isso que diz a palavra que era necessário que ele passasse por Samaria. E Jesus encontra ela junto a um poço que havia sido cavado por Jacó, então um poço de muito tempo já, centenário, milenário até, e ele ali pede a ela para que ela desse água. Dá-me de beber. E ela se espantou com aquilo. Como eu disse, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ali se começa um diálogo de Jesus com aquela mulher. Porque ela queria saber, né? Mas por que isso? Por que você me pede de beber? Ele disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu me pedirias,
e eu te daria água viva. E aquilo começou a entrar na vida dela, ela ficou espantada. Mas o que é isso? Que água viva é essa? Senhor, o poço é fundo. Ela começa a colocar as suas razões, a sua incredulidade, para entender de onde vem essa água viva, que eu não conheço, porque o homem, ele quer adorar a Deus. A alma do homem tem sede de adoração, ele quer adorar a Deus, mas ele não conhece. Então, o vazio que está dentro dele só pode ser preenchido pelo Senhor. E o Senhor quer preencher o coração do homem, para que ele possa apresentar, de fato, a verdadeira adoração. Então, a mulher começa a colocar as suas razões, os seus questionamentos. Ela diz assim, olha, o poço é fundo. É a razão. Como é que você vai tirar água daí se o poço é fundo? Porque ela estava pensando no material. A adoração ao Senhor, ela não envolve o material. Ela é espiritual. Como o pastor já citou logo na sua abertura, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é material, é espiritual. Então o Senhor Jesus ali começa a travar aquele diálogo e leva ela ao entendimento de que aquilo que ela estava falando, daquilo que ela estava vivendo, não era adoração. Ela até coloca o aspecto histórico da sua adoração, porque quando Jesus disse que ele daria água viva e aquele poço que estava ali já há tanto tempo, não era ali que tinha água viva, ela questionou, mas és tu maior que nosso pai Jacó, que cavou o poço? Então ela estava presa a uma tradição, né, a uma vida pregressa, mas Jesus estava querendo mostrar a ela que ele tinha algo novo para lhe dar. Essa água que ele estava oferecendo, que era ele mesmo, a água viva, que descedenta a alma do homem, ela precisava conhecer, ela precisava viver isso, ela precisava experimentar. E ela queria então saber, mas Senhor, onde está essa água? Onde é que eu vou encontrar essa água? Então Jesus, quem beber da água que eu lhe der, que o Senhor der, jamais terá sede. Se você beber água desse poço, amanhã você tem que beber de novo. Mas a água que eu lhe der fará em você uma fonte que salta para a vida eterna. Então ali era a adoração. A adoração é deixar que Jesus opere na sua vida e você vai ter um encontro com ele. E este encontro vai gerar em você essa fonte. Vai descedentar a sua alma. E o poço que estava ali não podia saciar a sede dela. Então Jesus ensina desta maneira a respeito de adoração. É interessante que o Senhor, ele desperta naquela mulher, né? Como foi colocado aqui, ou seja, era necessário que ele passasse por ali. Era uma vida preciosa, assim como a vida de qualquer um de nós. Nós somos preciosos, né, dentro daquilo que Deus tem proposto para nós, que é a grande salvação eterna. E ele desperta aquela mulher, olha, se tu conheceras quem é que está te falando, que está te pedindo água, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Porque Jesus é a dádiva de Deus. Jesus é tudo aquilo que Deus proveu para o homem para nos dar a salvação e vida eterna. E antes até de passar para o pastor Lauro, que vai fazer algumas considerações, alguns pontos importantes, né? Porque ela disse assim, ela vê aquele poço, vê o Senhor Jesus, não vê em Jesus nada que pudesse dar a ela o entendimento que aquela água pudesse ser tirada. Jesus não ia tirar aquela água. Então, assim, mas o poço é fundo, porque a salvação custou um preço muito alto. Ninguém pode imaginar o preço da salvação. É o poço que era fundo. Ninguém pode tirar dessa água. Só ele, né? Só ele. É maior do que o nosso pai Jacó, né, pastor Mauro? Porque a referência, não somente para os judeus, mas para os samaritanos, que eram israelitas, né, também, a referência era humana. Era Abraão, era Jacó. Mas Jesus queria mostrar o seguinte, não, a referência é diferente. A referência é um Deus vivo, que opera, que pode todas as coisas. Então, quando ele oferece aquela água viva e mostra o contraponto, que esse é um dos objetivos aqui desse programa, cristianismo e evangelho, alguns estão olhando para baixo, vão ver poço, vão ver as coisas impossíveis. Mas quando você olha para o autor e consumador da nossa fé, é diferente. Aí você vai ouvir o que ele tem para falar. Pastor Lauro,
Pode Pastor, continuar aí. Obrigado. Pastor Fábio, é interessante que as questões do homem, sem uma experiência com o Senhor Jesus, elas chegam à seguinte conclusão: nós temos limites que não conseguimos transpor. São limites apresentados aqui, citados pelo pastor Mauro, pelo pastor Fábio. A palavra nos mostra isso, né? O poço é fundo, o pai Jacó é maior que quem está aqui, né? Como se a visão dela de Jesus fosse só uma visão humanística, uma visão humana, que ele também é limitado como nós. Mas o Senhor Jesus conduz ela numa conversa que vai mostrar a ela o profético. E é a profecia que, quando atinge o coração do homem, desperta ele para a verdadeira adoração. Até então, eram discussões, debates seculares, de limitações humanas, de questões que são racionais. Mas quando o Senhor fala para ela de uma água, que se ela beber, ela não vai ter sede de novo, ela pede para ele, então me dá dessa água. Porque aí eu não tenho que voltar aqui mais, nunca mais vou ter sede. Ela volta na questão humana e na limitação do homem. Mas o Senhor Jesus, então, entrega para ela uma revelação. O Senhor entrega para ela uma profecia. Então você chama o seu marido. E aí ela diz assim: eu não tenho marido. E o Senhor responde para ela: disseste bem, porque já tiveste 5, o que tens agora não é seu. E então ela reconhece agora que Jesus não é mais aquele homem limitado. Vejo que és profeta. Quando a profecia entra no coração do homem, os olhos do homem se abrem para a parte espiritual. E agora sim, ela está não só interessada na água, ou no descanso, ou não ter que ir mais naquele lugar, mas ela quer saber agora onde adorar. Porque pela instrução que ela tem, que foi passada por gerações, ela tem um conflito. Uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. E onde que eu devo realmente adorar? Para onde eu vou? Como se salvação tivesse ligado a um lugar, a uma denominação, a uma placa. Não, salvação é um projeto do Deus Trino, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, então o Deus Pai nos elege, Ele que nos escolheu. O Filho Jesus chama o homem e ele estava ali chamando ela. Através desse diálogo, dessa conversa, ele estava chamando, trazendo ela para o espiritual. E agora, com essa experiência, o Espírito Santo vai conduzi-la no caminho da salvação. Então, muito mais importante do que qual o lugar da adoração, é como adorar. Essa sim é a pergunta que precisa ser respondida e que ela entendeu. E Jesus trata isso com ela, né? Como deve ser feita a nossa adoração. E essas palavras que o Senhor Jesus colocou, né, para ela, com relação à adoração, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas a hora vem, e agora é muito interessante esses dois pontos, quando ele vai começar a fechar aquele diálogo, porque tudo aquilo que o Pai quer é adoração pelo Filho, pelo grande projeto de Deus. Que a adoração o que é? É entrega, é uma alma remida, é uma alma grata àquilo que o Senhor fez, que é o grande projeto de redenção. Então ele começa a dizer assim: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. A hora vem. E nós podemos aqui fazer uma colocação, porque Jesus não se sabe o tempo. No Evangelho de João não é um evangelho, de certa forma, muito cronológico, não é sinótico, né? Nós podemos dizer assim. Mas eram 3 anos, então essa hora iria chegar. Era a hora que o Espírito Santo iria operar o grande projeto de redenção, digamos, da igreja no Pentecostes. A partir daí, né, o Espírito Santo haveria de operar em todos aqueles momentos. Então a hora viria, o momento estava próximo. E ele diz assim: mas agora é. Observem o seguinte, que Jesus não excluiu aquela mulher de poder adorar o seu nome. Porque mesmo antes, né, do Pentecostes, né, em todo o Velho Testamento, no próprio ministério do Senhor Jesus, quantos chegaram para poder adorar o nome do Senhor? É o leproso, e colocou a seus pés, aquela mulher no fluxo de sangue que adorou ali ao Senhor, e ele ressalta que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Espírito em verdade. Então, o Pai quer isso, quer a adoração, porque na eternidade, no reino eterno, todos nós vamos ser
reis, sacerdotes, e nós vamos estar junto com os anjos louvando aquele que é o nosso Salvador, aquele que operou essa bênção para a nossa vida. A citação para Davi, o Senhor testifica de Davi, disse assim, achei a Davi meu servo, ou seja, o pai procurou e ele encontrou. E é isso que o Senhor quer, encontrar na vida de cada um de nós. Como Davi, né? Homem segundo o meu coração que fará a minha vontade. E para nós aqui entendermos a adoração, Jesus dá a definição de adoração, quando ele diz assim, a adoração é em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? O espírito está relacionado à comunhão com o Senhor. É a figura do sangue derramado. E nós encontramos essa comunhão numa igreja que é corpo de Cristo. E em verdade, por quê? A própria verdade é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o pão que foi partido ali na ceia. Então, adoração em espírito e verdade está ligado àquilo que a igreja fiel professa, na comunhão do corpo e na verdade, na palavra viva que é o Senhor Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Esse é o objetivo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui, né? Para a sua vida também, a partir de um encontro com o Senhor Jesus, quando ele se revela ao seu coração. É interessante, pastor Fábio, que o Senhor quebra ali paradigmas que existem até hoje. Às vezes o homem tem uma experiência de salvação, o Senhor traz alguma revelação, ele sente que há algo novo ali para ele, mas se prende a um nome histórico. Jacó era um nome histórico, né, de alguém que Deus chamou, ou ele se prende a um lugar. Mas Jesus estava dizendo para ela que a questão não é territorial nem humana. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores estão adorando ao Pai. Então não temos referência com homens ou com lugares. A nossa referência é o Senhor Jesus. E quando ela alcança essa bênção de salvação, ela deixa aquele poço e ela vai anunciar a experiência que ela teve com o Senhor Jesus. Ela não fala da experiência que inicialmente para ela foi com um homem na beira do poço, mas ela anuncia o nome glorioso de Jesus. O Salvador. E os outros são alcançados por isso. E é interessante, né, finalizando a minha parte, que quando eles vêm e conhecem esse Senhor, eles voltam para ela e dizem assim, olha só, não é mais pelo teu dito, mas nós cremos porque ouvimos dele. Então a experiência real de salvação é ouvir a voz de Jesus. Amém. Pastor Mauro, alguma colocação ainda? Uma última colocação que eu gostaria de fazer é exatamente aquilo que está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, que está exatamente ligado a esses dois elementos que o pastor Fábio acabou de colocar, a respeito do sangue e da palavra, porque a palavra em Apocalipse diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então a verdadeira adoração nos torna vencedores na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós encerramos aqui esse episódio. Despeço do pastor Mauro. A paz do Senhor, pastor Fábio. Pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus. E despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus.